hoje em dia ver esse rio com a situação triste. Deus abençoe, que purifica nossas águas. Se banhava, bebia água, não tinha problema nenhum. A gente fazia todo dia o percurso aqui, entendeu? Para poder fazer a nossa pesca, entendeu? Não só eu, mas os outros pescadores também, entendeu? Só que no momento agora tá meio difícil, né? Vai ser difícil pra gente, entendeu? O rompimento da barragem de Fundão da mineradora San Marco lançou no Rio Doce 55 milhões de metros cúbicos de lama carregada de minérios de ferro. Ainda não é possível estimar a dimensão dessa tragédia. A única certeza é de que o Rio Doce está morto. A gente trabalha com os peixes de rio e peixe do mar, né? Mas só que não deu para se preparar nada. A nossa associação é 270 pescadores. Esses são os peixes que a gente não está conseguindo vender, entendeu? Eles acham que o peixe está contaminado. Mesmo tendo sido pescaria de antes? De antes. Eles não acreditam? Não acredita. O pescador, durante a semana, eles pescando mesmo, eles conseguem R$1.200, R$1.500 de renda por semana. Agora é só o saláriozinho mesmo que essa marca vai pagar, mais 20% por cabeça que tiver em casa, né? E uma cesta base de R$338. Colatina é uma cidade de 122 mil habitantes às margens do Rio Doce, no Espírito Santo. 13 dias depois do rompimento da barragem, a lama chegou à cidade. Acabou com o trabalho de quem dependia do rio e obrigou a prefeitura a interromper o fornecimento de água. Com a chegada da lama na nossa cidade, a captação de água foi interrompida. Então as pessoas começaram a armazenar águas em casa, em caixas d'água, em baldes, em tonéis. E com isso houve o aumento do número de focos. O município está traçando um plano de trabalho, de ações, né, através de mutirões, envolvendo associações, os nossos agentes de endemia, agente comunitário, para que isso não venha, né, ocorrer uma epidemia. Nós estamos aqui trabalhando no bairro Novo Horizonte. A gente trabalha combatendo o vetor, né, o mosquito, a Aedes aegypti, porque ele transmite 3 tipos de vírus agora, né, a dengue, o chikungunya e o zika vírus. Boa tarde, senhora. Boa tarde. O plástico estava um pouquinho aberto, tem um foco de mosquito. 95% dos focos estão dando positivo para a Aedes aegypti, né? Mas nós não temos como comprovar ainda, só através de laboratório. O que a senhora vai fazer agora com essa água? Essa água eu vou jogar lá fora. Porque se a senhora jogar dentro do esgoto, ele vai cair lá onde tem água, ele vai continuar criando do mesmo jeito. Jogar num lugar seco, numa terra, numa areia, aonde essa água vai secar, aí a senhora vai conseguir matar a larva. Aí pode despejar. Eu te digo que a minha perspectiva quanto a essa situação aí, dos casos de Zika vírus, nós já temos casos confirmados no Espírito Santo. Então, para a Colatina, eu entendo que nós vamos ter, sim, notificações positivas. Como o Zika não apresenta sintomas em 80% dos casos, é impossível estimar o número exato de infectados. Ela foi atendida na unidade de saúde, tá? Passou por uma avaliação médica
e lá se suspeitaram de dengue ou de zika. Aí os pacientes são orientados a estar procurando a vigilância epidemiológica, né? Sabrina, moradora da zona rural de Colatina, apresenta sintomas: manchas vermelhas espalhadas pelo corpo e muita coceira, sinais característicos da infecção por zika. Então, ainda assim, não existem protocolos fechados, certo? Tipo assim, ó, você vai fazer isso e isso assado. Então, a gente tem, né, algumas orientações básicas, mas ainda tudo muito incerto, né? Ah, pode entrar. Vai me furar. Até o momento, o Ministério da Saúde não tinha feito uma ficha de notificação para a zika, né? Então é para dengue. Então nós somos orientados a riscar a dengue, colocar a zika. O restante, por que está em branco? A conclusão, porque é justamente isso aqui, eu preciso dos resultados laboratoriais. Então a gente vai ser ainda orientada a como está fechando, né? Esses casos de suspeita de zika. Então o nosso momento agora é orientação para a gente eliminar o foco, porque infelizmente a gente não tem remédio, a gente não tem vacina, a gente não tem nada. As dificuldades para o fornecimento de água potável à população chamou a atenção da Sanear, empresa municipal de saneamento básico. Mesmo sob os olhares desconfiados da cidade, a empresa decidiu tratar a água do rio e defende que ela pode ser consumida. Esse é o produto que nós estamos utilizando, Tanfloc SG. É o coagulante, que ele é um coagulante com maior poder de coagulação do que o sulfato de alumínio que a gente utilizava antes. E aqui é o controle que de hora em hora a gente está fazendo. Nós temos que ter, para distribuir pela portaria, turbidez menor do que 5. Se existir, a água estiver passando no filtro 2, 2,5, joga fora. Não tenha dó da água. Esses tanques são os floculadores, é a etapa inicial do tratamento. A função dele é com que os flocos se aglutinem. Na hora que chega no decantador, esses floquinhos que vocês estão vendo aqui, eles estão lá no fundo depositados. Para um leigo, essa água estaria limpa. Se eu botar ela num copo, a pessoa bebe. Ela vai ser limpa 30 vezes ainda no filtro. Então essa água está 3.500 vezes mais limpa que a água do rio. Após o processo de tratamento, todos os dias nós fazemos as análises e só distribuímos se estiver uma conclusão que ela está apta para ser consumida conforme a portaria 2914, que regula o abastecimento de água em todo o Brasil. Para o Ministério Público, a água captada do Rio Doce, em Colatina, não está apta para o consumo. Não sou eu que digo que a água está boa, não é confiar nas pessoas, nós temos que confiar nos exames, nas análises da água. Isso é fato, é a química que está dizendo, são os técnicos que estão dizendo. Mas para o Ministério Público, nós temos que trabalhar com o princípio da precaução. E para a precaução, há necessidade de uma quarentena no Rio. Colocar em quarentena seria uma coisa, até no meu entendimento, absurdo. Nós não temos nenhuma cidade no Brasil que tenha reservatório, ou se tivermos muito poucas, que tenha reservatório que aguente 40 horas, vamos pensar assim, tá? Não vamos pensar nem em 40 dias, 40 horas que a água fique ali estocada, parada, esperando, tá, ficar em quarentena para melhorar. A opção nesse momento é a troca de fontes de abastecimento e não a busca simplória de tratamento de água do Rio Doce. Foi uma opção política, não foi uma opção científica, não foi uma opção jurídica. Por que essa não é a solução imediata? Porque isso demanda um prazo de 45 a 100 dias para você executar. E a população, 100 dias, se você ficasse sem água 45 dias, você tem um caos da saúde pública. Essas pipetas aqui, elas têm já estão aqui há 8 dias, 9. Aqui é a água bruta do rio e aqui é a água tratada com apenas um produto, chamado Tanfloc. Para o Ministério Público, ela ainda não é potável, porque nós estamos aplicando um instrumento normativo que é voltado para a análise das condições normais de qualquer curso hídrico e não para uma situação de tratamento de resíduo industrial, porque o rejeito minerário é um resíduo industrial
Então nós estamos tratando o resíduo industrial para beber. Essa é a água natural do Rio Doce, turbidez de 3.500, e essa é a água após tratamento com turbidez menor do que 1 e com os resultados dos exames totalmente potável e apta ao consumo humano. Essa eu bebo. E essa população pode beber. Esse vidro aqui é que não é muito apto, mas com certeza. Aqui tem o meu nome, aqui tem da avó dela, tem do primo dela. Viemos 4h40 da manhã, marquemos, coloquemos aqui. Cheguei já hoje de manhã, não tinha. Agora é mesmo, jogaram tudo fora. A Justiça Federal obrigou a Samarco a distribuir água mineral para a população de Colatina. Todos os dias, as filas e os postos de distribuição começam muitas horas antes da chegada dos caminhões. Ele vem, pega, ele tem o direito de retornar o rabo da fila e pegar outra vez. Ele só não pode cortar a fila. A não ser que ninguém a veja, o parceiro permite. A gente vai fazer uma comida, não tem nem condição de fazer. Na casa dela aqui, a água chegou com cheiro de peixe podre. E tá dando coceira no pessoal. Tem gente que tá manchando o corpo, tem gente que tá tendo febre, crianças. Todo o processo, quando você tem uma condição que não é anormal, você dosa um pouquinho mais de cloro dentro da portaria. Com isso, a água tem um leve odor, tá? Não seria um cheiro, seria um odor. Entendemos a população. Ela estava acostumada com a água numa situação e agora ela está recebendo na outra situação, mas totalmente potável. Com isso, ela reclama. Estamos apurando para melhorar isso aí. Desde as 2 horas que eu tô aqui, menino. Quem trabalha não consegue pegar. Aí eu chego aqui, é 5h20. Não dá tempo de pegar a água. É justo. Sabrina vive com mais 4 pessoas nessa casa na comunidade Córrego do Almoço, distante 30 quilômetros do centro de Colatina. Apesar de já ter sofrido com a dengue e de estar com suspeita de infecção por Zika, ela acha que o local em que mora não apresenta riscos. Pessoas mais antigas falam que não tem nada de dengue, não tem nada de Zika vírus. Aí eu achei que isso nem era o Zika, por causa que eu estava no meio de manga, então no meio de mata, né? Só que eu já tomei antialérgico e não passa, né? Aí fui ali no médico e ele falou, ó, os sintomas tá com do Zika. Falaram, né, que é o mosquitinho, né? Essa bênção desse mosquito. Aqui tem a caixa d'água, né, que a gente usa para molhar as plantas. Você mostra pra gente? A gente pode ir lá. Esse aqui, que a gente usa para molhar nossas plantas, né, que não fica direto parada. Aqui desce a água da nossa pia, né, que não fica parada. Aqui encheu por causa da chuva, porque a gente queima lixo aqui porque não passa, né, caminhão de lixo aqui. Aqui é a nossa fossa, mas também está coberta de folha, que é água parada também, né. E aqui é a nossa caixa seca, que a chuva, né, encheu ela toda. Menino, eu acho que foi um puro azar. Poxa, o dengue eu não peguei aqui, peguei quando eu morava em Vitória.
Aí agora que azar, né? Já pensou se tiver uma desgrameira dessa aqui? É muito azar. Enquanto o país vacila na punição dos responsáveis e na implantação de medidas de emergência, a população de Colatina segue desamparada e desinformada. Estão reunidas todas as condições para uma calamidade na saúde pública. Conseguiremos agir a tempo?